Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Bom dia, bom domingo. Graças a Deus, né? Nós estamos na presença de Deus mais uma vez. Deus nos despertou nesse dia com vida, com fôlego de vida e nos dá mais uma oportunidade, né? Cada manhã que Deus nos concede despertar, irmãos, é uma oportunidade a mais de nós nos chegarmos a Ele, né? De nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados e procurar fazer a vontade de Deus, né? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos. Vamos orar e vamos falar um pouquinho da palavra de Deus nesta manhã de domingo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma manhã de domingo que o Senhor nos concede de nesta manhã podermos estar na Tua presença, por ter nos despertado com vida, Senhor, e nos conceder mais uma oportunidade de poder nos arrepender dos nossos pecados, Senhor, mais uma oportunidade de poder, ó Deus, nos arrepender das nossas falhas e nos consertarmos diante de Ti. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que estão participando desta live, aqueles que vão participar e aqueles, Senhor Deus de misericórdia, que já desanimaram, que estão querendo parar no meio do caminho, que o Senhor possa, Senhor, a cada manhã as suas forças e a sua vida espiritual para continuarem na Tua presença. Nos dê uma manhã de graça, uma manhã abençoada e abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Graças a Deus. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, né? Lição de número 12, que tem o título da nossa aula de hoje: Esdras e Neemias combatem o casamento misto, né? E isso é um tema que está sempre aí em debate nas igrejas, estão sempre falando sobre este assunto, né? Mas qual é a realidade dos textos bíblicos, né? Qual é a realidade da palavra de Deus com relação a este assunto? Então vamos tentar entender aí o que Deus tem para nós. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 515, é um dos hinos sugeridos aqui para a aula de hoje. Hino de número 515. Então eu canto aqui e os irmãos cantam aí nos seus lares. Amém? 515. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Vir a Jesus,
levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar. Sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Irei com gozo, irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por esse hino. Se Cristo comigo vai. E a promessa de Jesus à sua igreja, né? A promessa de Jesus à igreja é esta: não vos deixarei órfãos. Vou para o Pai, mas voltarei para vós. Então nós temos essa certeza, né? A certeza de que nós não estamos, irmãos, caminhando sós. Nós não estamos lutando sozinhos. Mesmo quando bate aquela aflição, aquela angústia, e aí você tem até aquele desejo de orar porque a angústia é muito forte, Deus não nos deixa sós, né? E nós descemos a oração de uma maneira, e quando nós voltamos da oração nós já estamos mudados, né? Há uma mudança em nós quando nós descemos a oração angustiados, amargurados, atribulados até, mas quando nós voltamos da oração, sabemos que Deus continua conosco, que Ele não nos abandona. E é impossível, né, irmãos, Deus nos abandonar, é impossível. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado, mais nada. As nossas lutas, as nossas dificuldades não nos afastam de Deus, nem mesmo o inferno, nem o diabo tem poder, né? O inferno com todas as suas hostes que se levanta contra a igreja, contra nós, tem poder de nos afastar de Deus. A única coisa que nos afasta é o pecado. E ainda assim, se porventura cairmos no pecado, Ele é poderoso para nos perdoar quando nós nos arrependemos de coração, e aí nós voltamos novamente a estar na presença de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que já entraram na live, aqueles que ainda porventura vão entrar. Nós sabemos que não é fácil, né? Domingo de manhã hoje está meio friozinho ainda, né? Deu uma queda na temperatura, e então muita gente não tem coragem nem de levantar do cobertor, né? E para acessar a live, para participar, né? E é um perigo, né? Nós precisamos ouvir, estar atentos à voz de Deus através da sua palavra. Graças a Deus, essa semana passei uma semana resfriado, mas de ontem para hoje, ontem já amanheci meio, estou um pouquinho afônico ainda, mas
Graças a Deus estamos na presença de Deus. E agradeço os irmãos que oraram por nós. Então a nossa revista desse trimestre que já está encerrando, hoje já é a lição de número 12, né? Já estamos encerrando mais um trimestre. O tempo passa, irmãos. Com pandemia ou sem pandemia, o tempo passa e Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E o comentarista, saudoso pastor Eurico Bergstein. A lição de número 12, que é a nossa lição de hoje, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. 20 de setembro de 2020. Nosso texto áureo. O nosso texto áureo faz parte de da carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 6, onde Paulo trata aqui do jugo desigual. Né? E é interessante que, depois a gente vai fazer um comentário sobre isso, né, que ele fala do jugo desigual no texto em si, não apenas o versículo isolado, mas no texto do capítulo 6, principalmente a partir do versículo do 14 ao 18, ele fala do jugo de forma no sentido conjugal, mas também de outras formas, né? Do jugo desigual em relacionamentos que não devem ser feitos entre cristãos e não cristãos. É interessante isso aí. A gente pode dar uma lida no texto do 14 ao 18 depois, com uma introdução para a nossa aula, e aí partirmos para a aula de hoje. Então, nosso texto áureo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E em outra tradução, né, fala da justiça com a iniquidade. Então, a justiça, ela não tem relação com a iniquidade ou com a injustiça. Né? Não tem como o justo ter relação com o iníquo, com o injusto. Não pode haver a menor possibilidade de relacionamento. Então você já percebe logo nesse versículo 14 que o propósito é realmente falar do jugo com relação ao matrimônio, né? Ao matrimônio. Mas você percebe logo nesse primeiro versículo essa colocação do apóstolo Paulo de iniquidade ou de injustiça e injustiça, e justiça e iniquidade, que o assunto ele é mais abrangente do que a gente imagina, né? Então, por que sociedade com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Você já percebe também no final do versículo a colocação entre luz e trevas, né? Entre aquele que passou a ser iluminado por Cristo e através da palavra. O próprio Salmo 119 e o versículo 105 diz, né, lâmpada para os pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A partir do momento, irmãos, que nós temos a palavra de Deus, nosso caminho é iluminado. E quando o nosso caminho é iluminado, não há mais condições de nos relacionarmos com as trevas. Por que não há condições? Porque o nosso caminho está iluminado. A treva ela não vai se nós estivermos na vontade de Deus através da sua palavra, tá certo? Então não há a menor possibilidade de comunhão ou de nós estarmos presos a um jugo desigual em vários sentidos, né? Vários sentidos, não só apenas no sentido conjugal, que é o tema da lição de hoje. O problema que acontecia com os judeus que voltaram do cativeiro e se relacionaram com mulheres, né? Mulheres descendentes de amonitas, adoditas e moabitas, né? São três povos, irmãos, três povos extremamente pagãos, terríveis, e os moabitas, que surgem a partir de um relacionamento abominável diante de Deus, que a gente vai fazer um comentário também
quando nós estivermos lendo o texto bíblico em classe, tá certo? Então esse é o nosso textual. A nossa verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Então a nossa verdade prática porque é aquela que precisa ser aplicada à vida de quem está estudando a palavra de Deus, né? O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. Nenhum lar, nenhuma família, irmãos, seja ela de cristão ou não cristão, nenhuma família ela é constituída ou instituída por Deus, né? O lar foi instituído por Deus, então nenhuma família ela é constituída para ser um lar amaldiçoado ou para ser um lar onde não há bênçãos, onde não há harmonia, onde não há alegria, independente de ser cristão ou não. A família é uma instituição divina, então independente de ser cristão ou não, ela é abençoada por Deus. O casamento é abençoado por Deus. Se for no Senhor, muito mais, porque os dois estão debaixo da lei de Deus, debaixo da orientação da palavra de Deus e debaixo da vontade de Deus, tá certo? Então, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O que cabe aí com relação de que seja observada a observação da orientação divina na sua formação, desde que ela seja formada, né? Desde que esse lar seja formado observando a palavra de Deus. E aí a gente já entra em detalhes complicados, né? Como o relacionamento homossexual, como as famílias que são instituídas fora da orientação da palavra de Deus com relação ao homossexual. Quem quiser ter a sua família formada, que forme. A igreja ela nunca vai concordar com isso, mas não é por isso que nós vamos pegar essas pessoas, desprezá-las ou então jogá-las no lixo, jogá-las fora de maneira alguma. São seres humanos criados por Deus, carentes de salvação como nós fomos salvos. Então elas precisam ser orientadas, não podemos nos afastar dessas pessoas. Claro que não vamos conviver com as suas práticas, mas nós temos que fazer por onde orientar para que seja seguida a vontade de Deus através da sua palavra. Então, desde que o lar seja formado segundo a orientação divina, e a orientação divina é aquela que está desde o começo da palavra de Deus. No princípio, quando Deus criou homem e mulher e uniu os dois, né? A união de Deus foi homem e mulher. E ainda a palavra de Deus diz: portanto, deixará o homem ou varão o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher ou a sua esposa, e tornar-se-ão uma só carne. E aí é interessante quando nós falamos em uma só carne, né, no casamento, e aí é de ambos os lados, não é só de um lado não, mas de ambos os lados. Seria tão bom, né? Seria tão bom se todos participassem dessa aula. Seria tão bom se todos os casais, tanto casais maduros como casais mais jovens, e jovens também que estão pretendendo, né, estão pretendendo entrar aí pro casamento, que observassem, né, e que estivessem participando dessa aula para orientação no matrimônio. Porque, como eu disse, irmãos, o casamento, Deus uniu os dois. No casamento, o que Deus faz é devolver ao homem aquilo que Deus tirou dele. Por isso que a palavra de Deus diz que eles vão se unir de uma tal forma que eles vão se tornar uma só carne, né? Uma só carne. O casamento é uma instituição divina, uma bênção de Deus, onde Deus proporciona ao homem, né? Proporciona ao homem a bênção de ter alguém ao seu lado para que ele cuide, para que ele ame,
para que ele trate com maior respeito, com maior carinho, porque Deus está lhe devolvendo algo que tirou. Quando Deus foi criar a mulher, ele fez cair um profundo sono. Os irmãos, claro, conhecem essa história, mas vamos repetir aí para nós chegarmos no ponto onde... Então Deus faz cair no homem um profundo sono e ele cerra uma das costelas do homem, e daquela costela ele tira a carne daquela costela, e ele então, daquela costela do homem, Deus cria a mulher. Deus cria a mulher. E aí o que acontece? Quando o homem, depois de já operado, né, Deus ter feito a cirurgia perfeita, a primeira cirurgia da história do homem, foi feita pelo próprio Deus, ninguém melhor do que ele para fazer, né, a primeira cirurgia, sendo que foi ele que formou o homem. Então, depois da cirurgia já ter cicatrizado, o homem desperta e ele vê que ao lado dele está um outro ser que, quando ele adormeceu, ela não existia. Percebeu, irmão? Deu para perceber isso? Quando Deus faz cair nesse homem um profundo sono, essa mulher não existia. Não havia, conforme diz a palavra de Deus, não havia alguém idôneo para estar ao lado do homem. Mas quando ele desperta desse sono, quando ele desperta desta anestesia que Deus lhe deu, ele olha para o lado e ele enxerga um ser semelhante a ele. Semelhante. E de imediato ele já identifica aquele ser como alguém que Deus preparou para ele. Como Deus preparou para ele. E o que ele faz imediatamente, irmãos? É assim o casamento. Imediatamente ele já nutre por aquela mulher, por aquele ser, um profundo sentimento de amor que não existia. Olha, então perceba, até Deus fazer o homem adormecer, tirar a costela, fazer a mulher, criar a mulher dessa costela, não havia neste homem este sentimento de amor num relacionamento conjugal. Isso não existia. Ele passa a existir quando o homem coloca os olhos na mulher. Aí passa a existir esse sentimento. Hoje em dia não é diferente, irmãos. Quando um rapaz olha para uma moça e quando ele bate o olho, existe até aquele ditado, né? Olha, foi amor à primeira vista. Porque ele bateu o olho na jovem ou a jovem no rapaz e ele já começa a nutrir aquele sentimento. Puxa, a vida é esse ou é essa. É um sentimento que não existia. Ele só vai existir a partir do momento que eu coloco o olho, que eu bato os meus olhos. Aí o sentimento passa a existir. O sentimento passa a existir. Foi o que aconteceu com Adão. Adão nunca tinha visto um ser como aquele, semelhante a ele, porque não existia, era só ele e todos os animais. Mas aí ele desperta, percebe aquele ser semelhante a ele, e quando ele bate o olho, ele já fala: essa aí é a varoa, porque do varão ela foi tirada, ela vai ser minha companheira. Então Adão ele já começa a nutrir um sentimento profundo por aquele ser, e ele passa a cuidar daquele ser como sendo seu. Como sendo seu, não no sentido de propriedade, eu faço, eu mando e é do meu jeito, não. Mas no sentido que é meu porque eu ganhei como presente e eu vou cuidar como uma joia preciosa. Se todo homem pudesse entender, compreender nesse relacionamento conjugal a importância, o papel da mulher, a importância da mulher no casamento, trataria com o maior zelo, com o maior cuidado, deixaria de fazer para si para fazer para ela. Essa é a realidade do casamento, essa é a verdade. O casamento não é imposição, o casamento não é um sentimento de propriedade, de domínio. Infelizmente, na maioria dos casos, principalmente num lar que não é cristão, e também tem muito cristão aí que precisa se converter, né?
Tem muito cristão que precisa se converter porque acha que o relacionamento sou eu e ela, ou ele também, pode acontecer, é só um detalhe, né? É só um detalhe. O que tem que sobrepor, o que tem que predominar sou eu e a minha vontade, é o meu jeito. Então aí a pessoa se torna um ogro, ou não sei se existe o feminino de ogro, né? Ogro masculino e ogro feminino, uma ogra, não sei. Sinceramente eu não sei. Mas se torna isso. E aí o que acontece? O relacionamento ele vai se deteriorando, vai se acabando, né? Vai se acabando. Aí, no caso do cristão, ele não pode abrir mão do relacionamento. Ele não pode abrir mão do relacionamento. E aí nós sabemos por que ele não pode abrir mão do relacionamento, por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus ela está acima de tudo, irmãos, de tudo. Os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, a nossa comunhão com os irmãos, acima de tudo. Por isso ela precisa ser observada e aplicada diariamente nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Aí é aí que entra a aula de hoje no jugo desigual, né? No jugo desigual, quando nós falamos em jugo desigual, estamos falando daquele que se casou e não era cristão. Os dois se casaram, não era cristão, e aí um dos dois se converte e o outro não. Isso não é jugo desigual. Porque quando eles se casaram, se uniram, eles não temiam a Deus, não serviam a Deus. E aí a palavra de Deus ela é clara na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Paulo deixa isso, fala sobre esse assunto, se eu não me engano, no capítulo 7. Acho que é isso, capítulo 7, mas depois a gente dá uma olhada. Ele deixa bem claro: se o teu marido consentir em coabitar com você, em continuar, fique casado. Se a tua mulher consentir, fique casada. Porque o marido ou a mulher que não é cristão, ele será santificado pela mulher ou pelo esposo. Só que aí é um detalhe, deixar bem claro. Essa santificação não é santificação para a salvação. Porque se fosse assim, o salvador do marido ou o salvador da esposa seria o marido ou a mulher. E a Bíblia ela é bem clara: não há outro mediador. O nosso salvador, o mediador entre Deus e os homens é só Jesus. Mas quando Paulo fala que um será santificado pelo outro, significa que esse relacionamento, um estando debaixo da orientação da palavra de Deus, estando debaixo da orientação da palavra de Deus, esse lar será assistido pelo Espírito Santo. Será cuidado pelo Espírito Santo, a ponto de um dos dois que não é convertido ser tocado pelo Espírito Santo e chegar à conversão. Chegar à conversão. Tá certo? Mas quando Paulo fala que um é santificado pelo outro, não é a santificação para a salvação. Não é santificação para salvação. Então não vamos confundir, senão vai dar um nó na cabeça e a gente vai achar: poxa, eu sou crente, a minha mulher não, então ela está salva porque eu santifico a vida dela, ou e vice-versa, né? E o texto ainda diz o seguinte: porque sendo assim os filhos também são santificados, porque os filhos também serão guardados pelo Espírito Santo a ponto de chegarem à conversão. A conversão, tá certo? Então é isso que o texto fala. Não fala de que um é capaz de salvar o outro. Não. A pessoa vai orar, vai interceder a Deus e o Espírito Santo que está sobre aquele lar, porque um dos dois é convertido, ele vai agir dentro daquele lar. Mesmo que o outro não queira, que seja alguém que não quer saber de Deus, mas o Espírito Santo vai agindo, ele vai quebrando, até que haja conversão, tá certo? Então é assim que as coisas funcionam nesse relacionamento que não é jugo desigual. O jugo desigual é quando, por exemplo, e aí é um problema sério, né? O jugo desigual é quando um dos dois é convertido, né? O moço ou a moça, aí eu falo moço ou a moça porque ainda não é casado, né?
Não estou dizendo o homem ou a mulher, não. O moço ou a moça no sentido de serem solteiros, não são casados. Então, por exemplo, um moço está na igreja e aí ele bate o olho numa moça e geralmente é isso que acontece. Geralmente é isso. É a convivência numa escola, a convivência numa faculdade, a convivência no ambiente de trabalho. Então aquela convivência vai gerando uma amizade, aquela amizade de repente vai dando uma abertura para um sentimento mais sério, mais profundo e chega a um relacionamento. E aí chega ao relacionamento. E quando chega ao relacionamento, aí é difícil. É difícil de separar. E aí o que acontece é aquele moço que é cristão, ele com essa convivência no trabalho, na faculdade, na escola, vai criando dentro dele, até por uma falta de vigilância, né? Ou até mesmo às vezes instrução, muitas vezes instrução. Por isso os jovens precisam ser instruídos quanto a isso, né? Quanto a este assunto dentro da igreja, né? Para que quando acontecer fatos como esse, eles já saibam que atitude tomar para evitar chegar num jugo desigual. Mas aí então essa convivência vai criando aí esse relacionamento, né? Vai aumentando ali um sentimento, vai nutrindo um sentimento a ponto de virar um sentimento difícil de se lutar e combater. Difícil, né? De combater um sentimento tão forte quando ele é formado aí nessa convivência. E o que acontece? Ele então se deixa encantar pela moça que não é crente. Eles passam agora a não ser apenas amigos, mas eles começam a ter um relacionamento. Começam a conversar assuntos um pouco mais íntimos. Intimidade, irmão, não estou dizendo intimidade no sentido de sexualidade. Não, ele pode ser mais íntimo no sentido assim, olha, eu tô sentindo alguma coisa por você, tá mexendo comigo, entendeu? Então é nesse sentido de ter uma intimidade maior nesse relacionamento, nessas conversas. E aí isso vai gerar o que? Vamos sair, vamos conversar, vamos tomar um refrigerante. Ele não é crente, ele é crente, ele não vai tomar outra coisa, assim se espera, né? E aí a coisa, o relacionamento vai aumentando, irmão, a ponto de chegar e falar assim, estamos namorando, vamos ficar noivo e vamos casar, e casa. E aí, se houver pais ou igreja que oriente, eles sempre vão orientar no sentido contrário. Cuidado, isso não é legal. E quantos jovens, irmãos, quantos jovens foram orientados por seus pais, orientados pela sua igreja, mas não ouvidos e se enfiaram, se aprofundaram nesse relacionamento, no relacionamento dessa forma, por causa dessa convivência, não sabiam por falta de instrução ou por não querer serem instruídos a consequência que isso lhes causaria. E aí entram no jugo desigual. E as consequências podem ser drásticas ou não. Se houver misericórdia da parte de Deus, pode haver uma mudança radical em um dos dois, né? O perigo é quando aquele que não é cristão, ele é mais forte e consegue arrastar aquele que é cristão para o seu mundo. Para o seu mundo, que não é um mundo de servir a Deus. Mas pode acontecer também daquele que é cristão conseguir, com a graça de Deus, arrastar para o seu mundo aquele que não é. E o seu mundo é aquele de servir a Deus. Mas pode acontecer também de ter uma vida de sofrimento.
É por isso que a palavra de Deus nos orienta a não participar ou permitir um jugo desigual. Um jugo desigual. Foi o que aconteceu com aquele povo lá atrás. Vamos fazer então a leitura do texto bíblico em classe e nós vamos entrar para valer na nossa aula de hoje, tá certo? Então a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, né? Livro de Esdras 9, capítulo 9, versículos de 1 a 4. Livro de Neemias, capítulo 13, versículos 23 e 26. Depois volta para o capítulo 9, versículo 38. E o capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30. Então a nossa leitura bíblica em classe é essa. Esdras 9, de 1 a 4. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então alguém chega, né, para Esdras, o sacerdote, e traz esse triste relato do relacionamento entre judeus e povos pagãos que estavam na terra. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. Eles não apenas tomaram para eles, mas deram para os filhos também. E assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. O povo estava vivendo um período tão difícil, complicado. Não deveria ser assim, porque era um período de reconstrução, de restauração, porque eles haviam voltado do cativeiro. E note aí, foram para o cativeiro exatamente por causa da idolatria. Voltam do cativeiro e vão se relacionar com povos idólatras, né? Qual foi a lição aí que eles aprenderam, né? Aí fica para a gente como exemplo aí, né? Qual é a lição que nós estamos aprendendo? Que coloquemos em prática a lição oferecida pela palavra de Deus e não a lição oferecida por exemplos de vida, exemplos das pessoas, irmãos, não nos trazem comunhão e crescimento espiritual, né? Cada um tem a sua experiência pessoal, mas a experiência pessoal das pessoas ela não pode estar acima da orientação da palavra de Deus, tá certo? Não pode. É por isso que muitas vezes eu falo sempre em aula, os hinos, os louvores que mexem, que tocam, que emocionam, eles nunca podem substituir a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de tudo. Então vamos lá. Os magistrados, né, os príncipes magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, Esdras falando, né? Ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Imagina a cena, né, irmãos? O camarada rasgar as vestes, o seu manto e ainda arrancar a barba e os cabelos. Que indignação que Esdras estava, né? Que indignação. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativos, dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Chama a atenção aqui no texto quando Esdras diz o seguinte: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Senhor, das palavras do Deus de Israel. Perceba aqui que não é apenas um temor, mas o temor deles era tão profundo, a reverência, o respeito à palavra de Deus. Mas eles tremiam diante da palavra de Deus. O tremor aqui, irmãos, é no sentido de medo de desobedecer a Deus. Eu observo, eu temo, mas eu tremo com medo de desobedecer. Faltando hoje.
Muitas vezes nós lemos, muitas vezes nós falamos, muitas vezes as pessoas leem, ouvem, até temem, mas não tremem diante de Deus. Temem Deus, Deus é Deus, mas ele não tem medo de pecar contra Deus, ele vai e peca. Percebeu a diferença? Então o tremor aqui é nesse sentido, eles obedeciam e tinham medo de desobedecer, era o tremor. Então eles se juntaram, esses que tremiam das palavras de Deus se juntaram a ele. E ele ficou até a tarde, até a hora do sacrifício da tarde, nessa situação. Em Neemias 13, versículos 23, 24 e 25. 25 e 26 também. Diz assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres. Olha só, os povos aos quais pertenciam as mulheres que os judeus tomaram como mulheres, como esposas. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas. O povo asdodita, né, irmãos, da cidade de Asdod, se os irmãos lembrarem no texto bíblico, antes do cativeiro, quando os filisteus tomaram a arca do concerto, para onde eles levaram a arca? Para Asdod. Para Asdod, colocaram no templo de Asdod, do lado do deus pagão deles. Então olha o povo que eles se uniram. Asdod é uma das 3 principais cidades dos filisteus. Os filisteus, inimigos mortais de Israel nos tempos da monarquia, até mesmo nos tempos antes da monarquia. Em todo o período de Israel, os filisteus foram inimigos mortais de Israel, totalmente pagãos, idólatras. Quando conseguiram conquistar a Arca da Aliança, levaram para o seu templo na cidade de Asdod, puseram do lado do seu Deus. Puseram do lado do seu Deus, ou seja, a arca que simbolizava, que representava a presença de Deus, ela foi colocada por eles no mesmo nível que o seu Deus, no mesmo nível. Mas Deus é Deus, e o Deus pagão, ou como qualquer outro Deus apresentado pela humanidade, ele não existe. Porque a Bíblia ela é clara, e a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus. Só o Senhor é Deus. Não é que Ele é um Deus, Ele é o Deus mais forte. Não, Ele é o único, não existe outro. E esse povo pega da cidade de Asdod, pega a arca, leva para o seu templo e coloca em comparação ao seu Deus pagão, a Rimon. Por 2 vezes eles fazem isso. E a consequência dessa atitude dos filisteus foi uma enfermidade terrível contra eles. Uma enfermidade terrível. Então é esse povo, né? Essas mulheres, as doditas, que eles tomam por esposa. Também amonitas e moabitas, descendentes de um relacionamento que Deus abominou. Quando lá atrás, ainda nos tempos de Abraão, né, ainda não existia Israel, já existia nos planos de Deus, mas não existia o povo, literalmente não existia Israel. Nos tempos de Abraão, o seu sobrinho Ló, ele se desvia, ou ele sai da presença do seu tio por causa de uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então eles se dividem, eles se separam. E Ló então vai montar as suas tendas dos lados das campinas verdejantes que os seus olhos alcançaram, enxergaram, e ele cresceu os olhos. E aquela região era a região de Sodoma e Gomorra. E os irmãos lembram dessa passagem da destruição de Sodoma e Gomorra.
Então, quando Deus envia os anjos ali, sua esposa, suas duas filhas dali levar para um lugar seguro, e os anjos disseram para ele: corre, porque enquanto você estiver aqui a gente não pode fazer nada. E os anjos tomam nas mãos deles e eles saem. A mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, conforme diz o texto bíblico, mas Ló e as suas filhas conseguem escapar. E eles vão para as montanhas. Quando chega nas montanhas, as duas filhas de Ló, elas pensam o seguinte: a mais velha fala para a mais nova: olha, a nossa mãe morreu, a cidade acabou, nós não temos marido. Ou seja, a semente do nosso pai não vai existir, vai acabar em nós. O que é que nós vamos fazer? Vamos embriagar o nosso pai, vamos manter um relacionamento com ele para que a semente dele não morra. E foi o que elas tiveram um relacionamento sexual com o pai, as duas, a mais velha e a mais nova, e desse relacionamento surgiram, foi daí que surgiram, que deu origem aos povos amonitas e moabitas, de um relacionamento abominado por Deus. E quem foram esses povos amonitas e moabitas? Inimigos de Israel, inimigos também de Israel. Os irmãos vão lembrar, é só uma passagem para nós lembrarmos. Capítulo 20 de 2 Crônicas, quando Josafá, o rei Josafá, filho de Asa, neto de Abias, e da descendência direta, né? Direta, eu digo direta porque já era próximo, né? Josafá, Asa, Abias, Roboão, Salomão e Davi. Então era a descendência direta de Davi, próximos ali, né? Da linhagem. Não eram tão distantes, então bem próximos. O que acontece com Josafá? Por consequência de um ato falho, de um ato errado, Deus permitiu que viesse contra ele uma grande multidão. E o mensageiro, quando chega para trazer a mensagem, diz: os moabitas, amonitas e das montanhas de Seir, os moradores das montanhas de Seir, vêm contra você. Então você percebe aí só nessa passagem que eles eram inimigos mortais de Israel. Eles foram em grande número para exterminar os judeus, né? Para exterminar os judeus. E Deus, é claro que Deus não permitiu, mas só para nós termos ideia de quem era esse povo. De quem era esse povo? Lembra de um rei que contratou um profeta mercenário para amaldiçoar Israel? Ele era rei de onde? Então fica aí para os irmãos lembrarem, né? De onde esse rei era, de que povo ele era rei, né? Então, inimigos mortais de Israel. E aí os judeus que voltam do cativeiro, eles vão se relacionar, casar-se e dar os seus filhos em casamentos a essas mulheres, as doditas, amonitas e moabitas. E os seus filhos falavam meio asdodita e não... Olha só, a triste situação, consequência desse relacionamento. Versículo 24. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. O relacionamento deles foi tão forte, irmãos, que os filhos não falavam a língua hebraica. Não falavam o hebreu, o judaico ali era o hebreu, mas falavam as línguas dos povos, de cada povo. Se era casado com asdodita, falava o idioma dos filisteus. Se era casado com amonita, falava o idioma dos povos de Amon, do reino de Amon. Se era a mulher era dos moabitas, os filhos de judeu com moabitas, falavam não judaico, mas falavam o idioma dos moradores de Moabe. Perceberam aí a consequência? O que iria gerar isso? O que ia gerar? Que assim, durante o cativeiro babilônico,
a língua que se falava ali, o idioma que se falava ali, não era o idioma da nação. Eles eram orientados e instruídos a usar o idioma daquele povo que eles haviam sido levados cativos, para que se entendesse e para que se esquecesse a sua origem. Lembra quando aliás os quatro, né? Daniel, Misael, Ananias e Azarias chegaram em Babilônia e eles ficaram junto com outros jovens, iam passar 3 anos sendo instruídos em toda a ciência e na língua dos babilônicos. Por quê? Era uma maneira de fazê-los, de colocá-los junto com os outros, né? É uma maneira de integração dos jovens levados cativos com os povos que estavam ali em Babilônia. E também, ao mesmo tempo, uma maneira de fazer uma lavagem cerebral para que eles não lembrassem mais das suas instruções antigas, dos seus ensinamentos antigos, né? E da língua do seu povo. E ali dentro, o que aconteceu? Com o passar do tempo, o hebraico ali ele começa a querer se perder. Ele vai começando a se perder. Mas aí o que acontece ali dentro mesmo, que escribas, né, conhecedores da lei, ali dentro do império de Babilônia, né, que vieram de Judá e Jerusalém, eles começam a redigir as leis e escrevê-las no seu idioma para que não perdesse a essência do hebraico, para que não se perdesse a essência do hebraico. Então eles conseguem conservar, mas era uma mistura tremenda. Por exemplo, o livro de Daniel, ele é escrito uma parte em hebraico, o original ele é escrito uma parte em hebraico e uma parte em aramaico, exatamente pela dificuldade que eles tinham ali de manter o seu idioma original. E isso só pôde ser mantido porque alguns homens insistiram. Não, nós vamos insistir e vamos continuar. Chegou um tempo dentro do Império Babilônico que era quase impossível falar hebraico. Devido à mistura de idiomas, eles não conseguiram. O hebraico já é uma língua difícil, porque o hebraico é uma língua semita e que ela não tem vogal, né? O idioma hebraico, como a maioria dos idiomas semita, não tem vogal. Então, imagina, você vai falar alguma palavra no nosso idioma português, se não tiver vogal você não consegue falar. Agora imagina você falar um idioma que não tem vogal. E o idioma hebraico é assim, ele não tem vogal. Então imagina esse idioma sendo misturado com os idiomas ou com a língua oficial do Império Babilônico. Difícil, né? Muito difícil. Então esses filhos, os filhos desses povos, eles não conseguiam falar o judaico. Eles falavam o idioma de onde eram os seus pais, né? As suas mães, aliás. De onde eram as suas mães. Então perceba aí que o que predominava nesse relacionamento não era o que o pai seguia, mas era o que a mãe seguia. Foi o problema no reino no reino de Salomão, foi esse. Salomão ele se une a mulheres de reinos pagãos e ele não tem capacidade de fazer com que aquelas mulheres se convertam ao Deus de Israel. Mas ele se desvia do Deus de Israel e começa a praticar atos ou praticar a idolatria ensinada pelas mulheres. Percebeu? Um outro exemplo que até a nossa revista de hoje mostra também é o exemplo do rei Acabe. O rei Acabe se casa com Jezabel, né? Jezabel, filha de Etbaal, dos Sidônios, né? Ela era princesa do Sidônio, e ela então influencia Acabe. Então esse é o problema do jugo desigual, né? Esse é um exemplo.
ao invés dele influenciar a mulher, olha, aqui só se serve Deus de Israel. Ao contrário, ela influencia ele e todo o reino. Ela faz ele e o reino se desviar de Deus. O reino do norte nessa época já era a divisão do reino do norte. E aliás, essa divisão do reino do norte e do sul, né, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, ela aconteceu, Deus permitiu exatamente por causa do relacionamento de Salomão com essas mulheres idólatras. Quando ele se relaciona com essas mulheres e quando ele começa a prática da idolatria, Deus diz para ele assim, ó, teu reino vai ser dividido, acabou. E aí no filho dele, Deus ainda fala para ele, não em você, mas no teu filho. Quando Roboão, filho de Salomão, assume o reino, Deus então cumpre aquilo que havia dito para Salomão. Ele permite um racha no reino. O reino do norte passa a ser governado por Jeroboão e o reino do sul por Roboão. O que acontece? No reino do norte só se praticava idolatria, consequência dos atos de Salomão no seu relacionamento com aquelas mulheres de povos pagãos. Esse é o perigo do jugo desigual. Esse é o perigo. Então Israel chega a essa divisão exatamente por consequência das atitudes do rei Salomão. Tá certo? Então vamos lá. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei agora, irmãos. Imagina a cena. Imagina a cena. Quem está falando aqui é Neemias. Neemias está falando. Eu contendi, eu briguei com eles, amaldiçoei. Imagina, irmãos, imagina um servo de Deus ter que brigar, ter que amaldiçoar e ainda espancar os camaradas. Foi o que ele fez. E ele fez isso literalmente. Isso não é alegoria, é figurativo. Aliás, não é figurativo e alegórico. É literal. Ele realmente pegou essas pessoas e amaldiçoou, contendeu, bateu nessas pessoas. E lhes arranquei os cabelos. Ó, que briga feia. E os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos e nem para vós mesmos. Ele bateu, ele contendeu, bateu, espancou, arrancou os cabelos e ainda fez os camaradas jurar. Jura que você não vai fazer isso? Tá bom, eu juro, pai. Imagina a cena, irmãos. Dá vontade de rir, né? É engraçado. Mas a realidade foi dura, a realidade foi triste. A situação daqueles povos, ou seja, eles estavam sem orientação. O povo que não é orientado, irmãos, ele vai trilhar, infelizmente, ele vai trilhar por caminhos tortuosos. Aquele que é orientado, mas não quer seguir a orientação, ele também vai trilhar caminhos tortuosos. Aquele que é orientado e aceita a orientação, ele vai trilhar caminhos retos. Essa é a realidade, tá certo? Então é bom nós pensarmos antes de qualquer atitude, principalmente os namorados, né? E qualquer atitude que venha tomar com relação ao namoro, quando pensa em casamento, né? Pensar e serem orientados quanto a isso, prestar bem atenção no que está fazendo. E aqueles que entraram pelo caminho do jugo desigual, só resta suplicar a misericórdia de Deus, que é misericordioso para fazer mudar todas as coisas, viu, irmãos? Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Ele é fiel. Deus é fiel e Ele tem poder de fazer mudar tudo. Então vamos lá na sequência aqui. No versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, olha só, ele já fala também nisso, né? Salomão. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Pensar, né, irmãos? Pensar. Neemias capítulo 9 e versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os sacerdotes. Eles fizeram um concerto. Neemias capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e 30. E os que selaram foram Neemias,
o Tirsata, filho de Acalias, e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam os cumprimentos e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os juízos em seus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então eles fizeram um concerto. É interessante, irmão, só a nível de conhecimento. Quando Israel sai do Egito, vai para o deserto, sendo guiados ali pelo legislador Moisés, Deus então dá a lei a Moisés, né? Moisés escreve ali sob orientação de Deus, né? Ele prepara os mandamentos, então ele vai orientar o povo. E é interessante que no deserto, ainda antes deles entrarem na terra prometida, olha só o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Na lei constava a seguinte instrução: que nenhuma tribo podia casar-se com a outra. Por exemplo, ainda não existia monarquia, não existia, o único líder ali, legislador, era Moisés, e era ele quem guiava o povo segundo a orientação de Deus. Ainda não havia sido nem estabelecido ali, instituído o sacerdócio, ainda não existia, mas já existia a orientação de que uma tribo não podia se casar com a outra. Por exemplo, um jovem da tribo de Levi não poderia se casar com uma jovem da tribo de Judá. Um jovem da tribo de Ruben não poderia casar-se com uma jovem da tribo de Efraim. Não poderia vir esta mistura. E por que Deus não permite isso? Para que houvesse a conservação das tribos. Porque de repente, irmãos, vamos pegar aí um exemplo. De repente, vai que, vamos colocar assim, né? Faz de conta. Vai que na tribo de Manassés, na tribo de Manassés estejam as mulheres mais lindas, e na tribo de Benjamim estejam os moços mais lindos, mais belos, mais formosos. Então o que vai acontecer? Opa, os rapazes de Benjamim e as moças de Manassés vão se casar. O que acontece? Essa tribo vai crescer, enquanto que as outras tribos, essas duas tribos crescem, enquanto que as outras tribos podem diminuir, porque com o passar do tempo as pessoas vão morrendo, e se não há um relacionamento entre eles, a tribo morre. Então Deus, para preservar cada tribo, ele proibiu casamento entre tribos que não fossem a mesma. Era proibido. Então o jovem já sabia: não vou nem olhar para lá porque não pode. Então eu vou me relacionar com jovens da minha tribo e vou me casar com jovens da minha tribo. Então Deus faz isso para conservar cada tribo. Se nós não prestarmos atenção em muitas ordenanças de Deus, nós vamos chegar à conclusão: mas Deus é ruim, hein? Por que eu não posso casar com é de Israel? Mas aí quando você vai analisar, você para pensar e para estudar a história de Israel, a história desses povos, você vai perceber que não é que Deus é mau. Deus era tão bom, misericordioso, que ele faz de tudo para conservar aquilo, para conservar, tá certo? Então era por isso que ainda no deserto, quando Deus deu a lei através de Moisés, ainda no deserto, ele orientou que não houvesse casamento entre as tribos. Que as tribos só deveriam casar os da mesma tribo, para a conservação do povo de Israel. Conservação de Israel, tá certo? Então vamos lá, irmãos. Nós fizemos a leitura bíblica em classe.
Vamos entrar nos tópicos aqui, né? São 5 tópicos, né? É cumprida a nossa lição, né? E para começar aqui, irmãos, entrar aqui nos tópicos da nossa aula, o problema todo ali era o casamento, né? Que é o tema da aula de hoje, é o casamento entre os judeus e mulheres pagãs. Porque com certeza eles iriam ser levados de volta à idolatria, que foi a consequência deles irem para o cativeiro. Israel não foi para o cativeiro por outro motivo, eles foram para o cativeiro pela desobediência que os levou à idolatria, né? Houve momentos no tempo da monarquia, não vou nem falar no tempo dos juízes, quando era o Reino Unido, porque o tempo dos juízes foi o pior, foi a pior época de Israel, foi o tempo dos juízes, onde se praticava coisas abomináveis diante de Deus, né? Mas quando chega na monarquia, o que acontece? Principalmente depois do reino dividido, Israel ele entra por um caminho que ele se torna pior do que as nações pagãs. Por que Israel se torna pior do que as nações pagãs? Porque eles sabiam quem era o seu Deus, que era o único, não tinha outro. Eles sabiam de onde Deus os havia tirado da escravidão do Egito. Eles sabiam da promessa que Deus havia. E tudo o que Deus fazia ou iria fazer com Israel e irá fazer ainda depois do arrebatamento da igreja, não é por causa de Israel, mas é por causa da promessa que ele fez a Abraão. Deus tem por Abraão, Deus nutre por Abraão um sentimento de tanto amor por Abraão, que ele cumpre em Israel aquilo que ele prometeu a Abraão, não porque Israel é bonzinho, porque muitas vezes o próprio Deus disse para eles, né, para Israel, assim: eu escolhi vocês porque vocês são os melhores, vocês são os maiores, vocês são um povo grande e forte. Não, eu escolhi vocês pelo meu amor, por causa de Abraão. Por causa de Abraão. Porque Israel, em muitos momentos, se tornou pior do que os povos pagãos. Porque sabia de tudo isso e ainda assim praticava a idolatria. Deixava Deus de lado. Deixava Deus de lado. A ponto do próprio Deus usar um profeta, o profeta, acho que é Amós, se não me falha a memória, a ponto de dizer para eles assim: olha, eu orientei vocês, vocês não me deram ouvidos. Eu amei vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Eu repreendi a praga no meio das vossas plantações, vocês não me deram ouvidos. Eu repreendi vocês com muitas enfermidades, vocês não me deram ouvidos. Portanto, prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Deus estava dizendo para eles: vou trazer juízo sobre vocês. Quando Deus usa esse termo, prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus, não é bênção. E às vezes a gente vê esse tema, até tema de congresso, né? Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. E aí a gente ouve as pessoas pregando: vamos ter um encontro com Deus. Mas o encontro com Deus ali que Deus estava dizendo era de juízo, prestar conta. E agora, senta aí, vamos prestar conta. Não era de Deus falar: ó, você encontrou comigo, tua bênção aqui. Não era isso. Não era isso. Exatamente porque Israel se torna pior do que as nações. Deus faz eles prosperarem. Deus tira do caminho deles reinos que já estavam instalados ali na Terra Prometida há muito tempo. Enquanto Israel estava 400 anos no cativeiro, aliás, na escravidão no Egito, não era escravidão, enquanto eles estão 400 anos já havia povos estabelecidos ali na terra prometida, na terra de Canaã. E o que é que Deus faz? Deus pega esse povo e simplesmente arranca da terra e fala: Tó, Israel é tua. Israel não dá ouvidos a Deus e vai se relacionar com os pagãos e adorar a deuses falsos. Exemplo disso é o capítulo 18, capítulo 19, do primeiro livro de Reis. Quando surge na história de Israel, do reino do norte, o profeta Elias.
E ele é obrigado a chamar a atenção do povo e usar esse termo: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar assim, divididos? Se Baal é Deus, adora Baal e pronto, acabou. Agora se o Senhor é Deus, adora o Senhor. E aí é que ele faz aquele desafio aos profetas de Baal para trazer o povo de volta à consciência de uma comunhão com Deus, da necessidade de uma comunhão com Deus. Então esse é o perigo, irmãos, é essa a lição de hoje, o perigo desse relacionamento. E aí o que acontece, irmãos? Perceba, Israel sofre, os judeus, por causa da desobediência lá atrás, os judeus sofrem uma vida toda. Por que uma vida toda? Porque 70 anos no cativeiro, irmãos, é uma vida. Quantas pessoas, para pensar, quantas pessoas você conheceu? Quantas pessoas você conheceu que morreram antes de completar 70 anos? Ele viveu uma vida. Então 70 anos é uma vida. Viver uma vida no cativeiro, porque muitos que foram para o cativeiro, muitos que foram não voltaram mais. Os idosos que foram para o cativeiro morreram no cativeiro. Muitos jovens que foram para o cativeiro morreram no cativeiro, não voltaram. Então eles viveram uma vida no cativeiro. Viveram uma vida no cativeiro. Então perceba isso por causa da desobediência. E aí às vezes você desobedece a Deus, você desobedece os pais, você desobedece aquele que tem uma importância de liderança e vai sofrer uma consequência a vida inteira e não tem mais o que fazer. Então por isso é necessário nós pararmos para pensar antes de tomarmos atitudes. Deixar a cegueira espiritual de lado, pedir ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas mentes, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus que está na sua palavra. Para não sofrermos as consequências, porque as consequências vêm, elas marcam e não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então vamos lá. Não entrou nem nos tópicos ainda, né? Vamos mais falar aqui rapidinho, né? O primeiro tópico é: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A gente já até comentou, né? A ira e a reação de Esdras. Ele rasgou as suas vestes, seu manto, puxou os seus cabelos e a sua barba e ficou até o sacrifício da tarde angustiado. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Quando eles observaram e viram a situação de Esdras, eles tomaram a atitude: levanta daí, vamos fazer um concerto com Deus, ainda há esperança para nós. Se nós deixarmos as nossas mulheres, ainda há esperança em Deus para nós. Então o efeito foi, a atitude de Esdras teve um efeito imediato. O arrependimento do povo, subtópico 3 do tópico 1. O povo se arrependeu. O povo se arrependeu. O que eles fizeram? Disseram para Esdras: olha, nós vamos mandar as nossas mulheres embora, os nossos filhos, e vamos voltar à comunhão. E prometemos que nunca mais vamos fazer isso. Mas aí é para analisar, né? Para a gente pensar, analisar as consequências dessa atitude. Eles iriam sofrer, porque é um relacionamento. E ninguém sai de um relacionamento sem ferida, né? Aconteça o que acontecer, se for maus tratos, vai sair com feridas. Não falo nem ferida física, ferida no coração, sentimental. Se for traição, a ferida também é profunda. Se for abandonar, a ferida também é profunda, porque o sentimento ele existe. Então, de todas as formas, no caso desses homens, ficou uma ferida. E principalmente se tem filhos. No caso deles, eles tiveram que abandonar não apenas as mulheres, mas os filhos, porque os filhos eram frutos de um relacionamento proibido por Deus. E se é fruto de um relacionamento proibido, os filhos também não são abençoados. Perceberam? Isso se falando em Israel nos tempos da lei, seguindo a orientação de Israel quanto à lei dada por Deus, né? No Novo Testamento a gente pode até analisar
e ver as consequências de um julgo desigual, né? E ver o que pode ou não pode ser feito, mas é tudo dentro da orientação bíblica, não, olha, eu acho que pode, eu acho que não pode, não, olha, não imagina, não, que é isso, não, é orientação bíblica, não é orientação humana. A orientação humana vai nos levar ou a um coração julgo e julgar com vara de ferro, ou um coração apiedado e julgar fora da orientação de Deus, julgar com os nossos sentimentos. E nada pode ser julgado com o sentimento humano, tem que ser julgado com a orientação da palavra de Deus. É ela que julga com justiça e com verdade, tá certo? Então houve sim um arrependimento deles quanto ao seu relacionamento com aquelas mulheres de povos estranhos, que não eram o povo de Israel. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Aquilo que nós falamos também, né? Pelo perigo de eles serem levados, né, a ser envolvidos pelas mulheres e não obedecer a Deus, mas se envolver com a idolatria, né, e passarem a ser idólatras e pagãos também. Se você adora um Deus pagão, você se torna pagão, certo? Então a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Então perceba aí que o comentarista da lição, o pastor Eurico Bergstein, ele usa um termo pesado, né? Ele fala da consequências nefastas, né? Consequências nefastas do casamento misto. E os exemplos que nós trouxemos aí, Acabe e Jezabel, Salomão e as mulheres que ele se uniu, e outros exemplos bíblicos também de homens que se relacionaram com mulheres que não eram do povo de Deus, tá certo? Então eles não deveriam se casar por causa do perigo da idolatria e do paganismo, e a história de Israel registra vários, né, que tiveram essas atitudes. Sobrevivência do povo judeu. Até hoje, o comentarista coloca isso aí, né? Até hoje os judeus eles estão espalhados pelo mundo, né? Os judeus estão espalhados pelo mundo. Até hoje o judeu é difícil, é muito raro você encontrar um judeu com alguém que não é da origem judaica. Claro que existe, hoje existe. Mas é muito raro, é difícil você encontrar, porque eles não gostam dessa mistura. Eles não gostam dessa mistura, exatamente por causa da orientação do mandamento bíblico, de não se misturar com os outros povos. Mas aí exatamente por consequência de estarem espalhados entre várias nações, eles acabam relacionando com mulheres desses lugares, dessas nações, e acabam sim, história do começo da aula que eu disse, de repente numa faculdade, no trabalho, a convivência, né? A convivência vai trazendo vai formando aquela ligação, e em determinado momento aquele se torna tão forte que a convivência já não é mais uma simples convivência, mas já se torna um relacionamento. É o que acontece com os judeus que estão espalhados pelo mundo. A convivência com mulheres desses povos fazem com que aquilo acabe virando relacionamento, e eles então se unam a essas mulheres. Mas até hoje é muito difícil você encontrar um judeu que é casado com alguém que não pertence ao seu povo, tá certo? Exatamente até por causa dessa sobrevivência do povo judeu. Aí nós vamos para o tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes, né? Eu vou ler aqui o início do tópico 4, tá? Que diz assim: a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, né? No sentido de bênção espiritual, foi a salvação. Não existe, né, irmãos? Não existe nada que o homem possa alcançar
ser comparado com a salvação. A salvação está acima de tudo. É por isso que o nosso entendimento, mediante a instrução bíblica, o nosso entendimento é esse. Você pode perder tudo, você só não pode perder a sua salvação. Ele está acima do meu relacionamento, da minha família, está acima da minha esposa e vice-versa, está acima de pais, de mães, filhos, de qualquer coisa. A salvação está acima de tudo, tá certo? Mas quando nós falamos no sentido material, como coloca aqui o pastor Eurico Bergstein, no sentido material, a maior bênção que Deus proporciona ao homem é o casamento. Porque foi dessa forma que Deus instituiu o casamento. Não é bom que o homem esteja só, mas far-lhe-ei uma adjutora ou uma ajudadora para que esteja com ele todo dia, lado a lado, para que esteja caminhando com ele lado a lado. E segundo o professor Hamilton, né, que é o escritor do Manual do Pentateuco, né, professor Hamilton, ele faz a seguinte explanação do texto bíblico relacionamento quando Deus cria a mulher. Deus criou um ser, irmãos casados, né? Irmãos casados, irmãos solteiros que pretendem se casar. Deus criou um ser para representá-lo na caminhada do homem aqui na terra. Deus não criou um ser para ser maltratado, Deus não criou um ser para ser deixado de lado, Deus não criou um ser para ser subjugado, não. Deus criou um ser para representá-lo na caminhada. Como Deus, ele não viria aqui andar lado a lado com o homem, porque ele é Deus, ele é Espírito, e se ele vier na sua glória, como ele realmente é, isso aqui não subsiste. Então o que ele faz? Cria um ser que o represente na caminhada, lado a lado, lado a lado. Então foi assim. Então por isso o casamento é a maior bênção material que Deus proporcionou ao homem, né? Ao ser humano, o casamento. E vice-versa, né? Não é porque Deus criou a mulher também para ser a representante dele que ela vai querer colocar o homem ali debaixo do seu salto, né? De maneira nenhuma, tá certo? Então precisa ser recíproco o sentimento de um para o outro. E o tópico 5, para encerrar, né, é a espera em Deus. Aí você conhece um rapaz, você conhece uma moça e fala é isso e aquela, mas nem ora. Nem ora. E depois vai sofrer as consequências. Infelizmente vai sofrer as consequências. A melhor coisa, irmãos, a melhor coisa que o ser humano pode fazer é esperar na vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Quando Deus nos prepara realmente alguém, um relacionamento que é realmente da parte dele, irmãos, é a melhor coisa que tem. Você pode passar por dificuldade financeira, você pode passar por lutas, até mesmo dentro do lar, mas você sabe, tem alguém que teme a Deus. Eu não estou dizendo com isso que vai ser sempre mil maravilhas, claro que não, claro que não. Apesar da palavra de Deus dizer que os dois se tornam uma só carne, porque Deus devolve no casamento, como nós dissemos no início da aula, Deus devolve para o homem no casamento aquilo que ele tirou. Deus tirou uma costela do homem, mas quando eles se casam, o que Deus está fazendo? Ele está devolvendo aquela costela, não uma só carne. É por isso, mas apesar disso, são duas cabeças que muitas vezes não pensam da mesma forma. E até, acho que foi no trimestre passado, nós falamos em uma das aulas exatamente a diferença, né? Diferença cultural, muitas vezes, até mesmo, não precisa nem sair do Brasil. Como o Brasil é um país de dimensão continental, então se você pegar alguém lá do norte, no extremo norte do Brasil, e pegar alguém do extremo sul, você vai ver que pode haver dialetos diferentes, né? Sotaque nem se fala. A cultura de um e do outro é totalmente diferente. Por consequência dessa cultura, a criação de ambos é totalmente diferente. Mas o casamento, ele une os dois
e torna uma só carne, mas percebo que essas diferenças culturais no relacionamento, elas podem continuar. Elas podem continuar. É muito diferente. Né? É muito diferente. Então pode acontecer de ter dificuldades, pode acontecer de ter problemas, mas nunca de um ignorar o outro, nunca de um desrespeitar o outro. E situações podem vir no casamento que vai causar atrito, vai causar discussão, vai, mas isso não significa final de um relacionamento, porque os dois estão debaixo da orientação de Deus, tá certo? Debaixo da orientação de Deus. Agora, quando o jugo é desigual, aí é problema. Não bastasse essas diferenças, né, de criação. Imagina, você é criado em um lar de uma forma e o outro ou a outra é criado em um lar totalmente diferente. E aí quando vocês se unem, o que vai predominar? O que ele foi a instrução que ele teve ou a instrução que ela teve? Qual dos dois vai predominar? Eles vão ter que entrar num acordo, para que haja entre eles, né, não o que ele aprendeu, não o que ela aprendeu, mas para que haja entre eles uma caminhada única entre os dois. Não pegar de um lado ou de outro, porque deixar que isso influencie o relacionamento, mas eles dois criarem, né, dentro desse relacionamento a sua maneira de ser, a sua maneira de conviver como um casal. O jugo desigual, você pode ter certeza de uma coisa: um dos dois, na maioria das vezes, claro que isso não é regra, mas na maioria das vezes, aquele que não é cristão vai querer trazer influência dentro do relacionamento. Vai querer influenciar a sua maneira, ao seu jeito, o relacionamento. Então esse é o perigo do jugo desigual. Né? Esse é o perigo do jugo desigual. Que nesta manhã, irmãos, mesmo se nós estivermos vivendo um momento como esse, vamos orar a Deus, vamos dobrar dobrar a nossa vida a Deus e pedir orientação de Deus, que é poderoso para transformar o coração humano. Tá? Deus é poderoso, irmãos, para transformar o coração humano. Não há coração que Deus não quebre. Não há coração que Deus não mude. Mas aí é necessário uma vida na presença de Deus, daquele ou daquela que ora para que haja mudança. A necessidade de abrir mão de muita coisa e se colocar debaixo da cruz e pedir essa orientação de Deus e essa misericórdia de Deus. E Deus irá mudar a situação. Amém? Mas que nós possamos estar aí debaixo das mãos de Deus e na presença de Deus. Que Deus nos dê um domingo abençoado, um domingo de paz. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E à noite, se Deus quiser, nós estaremos no nosso culto presencial às 18 horas. Estaremos lá para prestar a Deus a nossa adoração em comunhão com a igreja. Não que a gente não preste adoração, por isso eu usei o termo em comunhão com a igreja, porque nós prestamos a nossa adoração 24 horas por dia, até dormindo, porque o que eu fiz acordado vai refletir na hora que eu estou dormindo. Então eu também adoro a Deus, tá certo? Que Deus os abençoe. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela orientação da Tua palavra, Senhor, que é santa, que é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela diz, Senhor, a respeito dela mesma, que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta, Senhor, para discernir, Senhor, os pensamentos e a intenção do coração. Que a Tua palavra possa ter efeito nas nossas vidas e que nós possamos, Senhor Deus de misericórdia, estar atentos para obedecer à Tua vontade. E nós te pedimos, dê um domingo de paz, um domingo alegre, Senhor, aos Teus filhos. Juntar, Senhor, em adoração a Ti, logo mais, Senhor, no Teu templo, na Tua casa. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus,
hoje e sempre. Amém. Bom domingo, bom macarrão para todos. Amém. Deus abençoe.